Meus amigos, escutem com atenção. Ser escolhido por Deus não é um privilégio reservado a quem ocupa um banco na igreja, nem uma marca concedida apenas aos que seguem rituais religiosos. A escolha de Deus é santa, profunda e eterna. Muitos confundem presença física com presença espiritual. Mas o Senhor não se impressiona com paredes ou templos. Ele olha direto para o coração. E aqui está a advertência. Você pode estar dentro de uma igreja todos os domingos e ainda assim estar longe de Deus. Ou pode estar sozinho, no silêncio do seu quarto, e ser chamado pelo Senhor do Universo. A pergunta que ecoa hoje é: o que Deus vê em você? Porque a eternidade não será decidida pelo lugar que você frequenta, mas pela decisão que você toma diante da cruz de Cristo. O chamado de Deus que ultrapassa paredes, Deus não precisa de estruturas para operar. Ele não se limita a altares de pedra, nem a catedrais imponentes. Ele é o Criador dos céus e da terra. E quando ele decide chamar alguém, não há parede que o contenha, nem ritual humano que o conduza. Ele fala e a alma responde. Ele chama e a eternidade se move. E a pergunta que não pode ser evitada é: você ouviria a voz de Deus se ele te chamasse agora, mesmo que não estivesse em um templo? Abraão estava em Harã, não era sacerdote, não havia sinagoga, não existia religião organizada, nenhum grupo de louvor, nenhum culto ao vivo, nada disso. Ele estava vivendo sua vida, casado, cuidando de sua casa, de seus bens, de suas rotinas. Mas ali, em meio ao ordinário, Deus apareceu e disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. Sem explicação detalhada, sem garantias, sem mapa, só a voz. O que faz de alguém escolhido por Deus não é a frequência com que pisa em um templo, mas a prontidão com que obedece à voz dele. Abraão foi escolhido porque creu, porque ouviu, porque respondeu. E muitos hoje esperam que Deus os escolha dentro de um ritual repetido, entre 4 paredes decoradas, enquanto ignoram o chamado que ele tem feito dia após dia em seus corações. Quantas vezes o Espírito Santo sussurrou em meio ao silêncio da madrugada? Quantas vezes a palavra de Deus queimou no coração enquanto você dirigia, caminhava, trabalhava, chorava sozinho no banheiro? Deus chama onde ninguém vê. Ele visita corações feridos, almas cansadas, homens esquecidos. Ele não pede endereço eclesiástico. Ele pede fé. Não se engane. Deus usa a igreja sim. Ele ama o corpo de Cristo reunido. Mas o que ele não aceita é a religiosidade vazia, a presença física sem entrega espiritual. O Senhor nunca esteve interessado em quantidade de cultos, mas em profundidade de rendição. E há milhares sentados em bancos religiosos que jamais foram transformados. Ao mesmo tempo, há outros que, mesmo sem congregar, estão de joelhos, rasgando a alma diante do Altíssimo. Abraão foi escolhido porque deu passos de fé, e não porque seguia uma cartilha religiosa. Ele não frequentava cultos semanais, não fazia parte de ministérios. Ele apenas obedeceu. E é exatamente isso que separa os que são apenas religiosos dos que são verdadeiramente escolhidos. A resposta ao chamado. Não há salvação sem obediência. Não há eleição sem renúncia. E Deus continua chamando, mas nem todos estão ouvindo. Quantas pessoas confundem atividade religiosa com intimidade com Deus? Estão tão ocupadas com liturgias que não têm tempo para escutar a voz do Senhor. Estão tão envolvidas com estruturas eclesiásticas que se esqueceram do altar secreto. Vivem de eventos, mas estão secas por dentro. Isso é uma tragédia espiritual, porque Deus pode estar passando e elas nem percebem. Quando Jesus veio ao mundo, os líderes religiosos da época foram os primeiros a rejeitá-lo. Por quê? Porque ele não se encaixava nas paredes que eles construíram. Ele curava no sábado, falava com pecadores, comia com cobradores de impostos. Ele era Deus em forma humana e ainda assim foi rejeitado pelos que mais frequentavam os templos. Isso nos diz algo urgente. Nem todo templo abriga a presença de Deus e nem toda ausência de templo é ausência de fé. A verdade
é que o Espírito de Deus sopra onde quer. Ele visita presídios, hospitais, favelas, desertos, casas solitárias. Ele visita o coração do cansado, do quebrado, do arrependido. E talvez você pense que, por estar longe da igreja, está também longe de Deus. Mas escute, Ele está mais perto do que você imagina. Ele vê o quarto onde você chora. Ele conhece as perguntas que ninguém responde. Ele sonda a angústia que você disfarça com sorrisos. E ali, no mais profundo, ele diz: eu te escolhi. O chamado de Deus não segue padrões humanos. Ele escolheu Moisés no deserto, sem púlpito, sem coral. Chamou Elias na caverna, Jonas no ventre do peixe, Paulo no chão de Damasco. Ele não precisa que o homem esteja na posição certa, segundo os critérios da religião. Ele só precisa que o coração esteja sensível à sua voz. E quando ele chama, algo muda para sempre. A vida vira jornada. O comum se torna sagrado. O destino deixa de ser o conforto e passa a ser o cumprimento de um propósito eterno. E essa é a diferença. Muitos vivem para se acomodar, mas os escolhidos vivem para obedecer. Muitos buscam aplausos da religião, mas os escolhidos querem apenas agradar a Deus. Você pode estar em casa agora, sem frequentar nenhuma igreja. Pode até se sentir afastado, mas se o seu coração ainda pulsa por Deus, se há em você um desejo sincero de conhecê-lo, de seguir a sua vontade, de ser tocado pela sua graça, então você está exatamente onde precisa estar para ouvir o chamado. Não ignore esse momento. Não adie essa resposta. Deus está chamando pessoas improváveis, gente que o sistema religioso descartou. Homens e mulheres que não usam as palavras certas, mas têm o coração certo. Gente ferida, mas disposta. Gente que falhou, mas que agora deseja se levantar. E se essa pessoa for você, saiba, Deus não erra em suas escolhas. A fé que agrada a Deus não é medida por presença física em uma instituição. É medida pela obediência, pela disposição de dizer sim, mesmo quando ninguém está olhando. O chamado de Deus atravessa paredes, quebra tradições, rompe expectativas. E quando ele encontra um coração disponível, ele transforma destinos. Hoje, a voz de Deus está ecoando. Talvez não venha por um trovão. Talvez não se manifeste em visões, mas ela vem suave, constante, dentro da sua alma. Você sabe, você sente, você entende, e tudo o que ele quer é a sua resposta. Não há demais, não se esconda atrás de desculpas. O Deus que chamou Abraão no meio do nada está chamando você agora. Ele não está procurando frequentadores, está procurando obedientes. O olhar de Deus para o coração. O que o homem valoriza, Deus ignora. O que o homem despreza, Deus exalta. Porque enquanto o mundo olha a superfície, Deus sonda o que está oculto. Ele vê aquilo que ninguém mais enxerga, a intenção, o desejo, o espírito por trás da aparência. E essa é uma das verdades mais urgentes e esquecidas dos nossos dias. Deus não vê como o homem vê. Ele olha para o coração. Foi isso que ele declarou com firmeza ao profeta Samuel, quando este se deixou impressionar pela estatura e aparência de Eliabe, irmão de Davi. Samuel pensou: certamente é este o ungido do Senhor. Mas Deus respondeu de imediato: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. 1 Samuel 16, 7. Essa única sentença destrói todo o orgulho religioso que se fundamenta em cargos, títulos e performance externa. E é aqui que muitos tropeçam. Porque se vestem com aparência de piedade, mas dentro do peito carregam vaidade, frieza e indiferença espiritual. Sabem o linguajar religioso, sabem levantar as mãos, citar versículos, emocionar plateias. Mas o coração está distante. Não há arrependimento, não há verdade, não há rendição. E ao mesmo tempo, escondido no campo, longe dos olhares, havia um menino que não se encaixava nos critérios humanos. Nem sequer foi lembrado quando os filhos de Jessé foram apresentados ao profeta. Davi não parecia rei, não tinha imagem de liderança. Mas Deus já o havia visto muito antes. Já havia sondado suas lágrimas no campo, seus cânticos solitários, sua fé sem plateia.
E ali, no anonimato, ele foi escolhido. Esse é o critério do céu. Não é onde você está, mas quem você é diante de Deus. Você pode estar agora em um lugar esquecido. Pode não ter reconhecimento humano. Pode não ter frequentado uma igreja por anos. Mas se o seu coração for verdadeiro diante de Deus, se houver em você fé, temor, quebrantamento e sinceridade, então você está no centro da atenção divina. Porque o que move o trono de Deus não é o quanto você aparece para os homens, mas o quanto você se entrega a Ele quando ninguém está olhando. E aqui está um alerta. Há pessoas que vivem dentro das igrejas, mas vivem longe de Deus. A presença física tornou-se para elas uma máscara. Elas estão presentes, mas não rendidas. Cantam, mas não adoram. Ouvem, mas não obedecem. Falam, mas não vivem. E o coração, endurecido, fechado, contaminado pelo orgulho espiritual. A Bíblia diz que o Senhor procura os que o adoram em espírito e em verdade. Isso significa que ele examina o íntimo. Ele não se engana com performances. Ele não se ilude com a estética da fé. O que ele procura é verdade. É pureza, é arrependimento real. Você já se perguntou o que Deus vê quando olha para você? Ele não vê suas roupas. Ele não vê seus títulos. Ele não considera quantos cultos você frequenta. Ele olha seu coração. E se lá dentro ele encontrar orgulho, religiosidade fria, dureza, julgamento, ele se afasta. Mas se ele encontrar um coração quebrado, humilde, faminto por justiça, disposto a obedecer, ele se aproxima com poder e graça. Davi não era perfeito, mas ele era sincero. E essa sinceridade foi o que Deus valorizou. Ele não escolheu Davi porque ele era o mais forte, mas porque ele era o mais sensível à sua voz. Ele não era o mais qualificado, mas era o mais quebrantado. E é isso que Deus busca até hoje. Você pode pensar que por estar fora da igreja, não é digno de ser escolhido. Mas ouça com atenção. O que Deus deseja é um coração puro, um espírito quebrantado. Ele não quer máscaras, ele quer verdade. E se o que você tem a oferecer hoje é apenas arrependimento e fé, então saiba, isso é o que o céu considera mais precioso. O problema é que muitos confundem reverência com rotina. Acham que por estarem presentes fisicamente, estão aprovados espiritualmente. Mas o Senhor já nos advertiu por meio do profeta Isaías. Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Isaías 29:13. Palavras bonitas não impressionam o Deus que tudo sonda. O coração é o altar. É ali que a adoração começa. É ali que o pecado precisa ser queimado. É ali que a fé deve florescer. Se o coração não estiver rendido, todo o resto é religiosidade vazia. É por isso que há tanta gente desanimada dentro das igrejas, porque participam de cultos, mas nunca entregaram o coração. Fazem parte da estrutura, mas não fazem parte do corpo vivo de Cristo. Você precisa entender, ser escolhido por Deus é uma questão de disposição interior, é uma decisão do coração. E quando o coração se rende, não importa onde você esteja, Deus vê, Deus responde, Deus chama, e ninguém pode impedir sua escolha. Não se compare com os outros. Não olhe para os que parecem mais santos ou mais preparados. Lembre-se de Davi. Ele era o 8º da fila, esquecido, ignorado, mas Deus o viu. E se você acha que está esquecido, quero te dizer com toda a autoridade da palavra, o Senhor ainda escolhe os improváveis. Ele vê aquele que ora em segredo. Vê aquele que rejeita o pecado, mesmo quando ninguém está observando. Vê aquele que luta com suas fraquezas, mas não desiste de buscar. Vê aquele que se humilha, que reconhece suas falhas, que se arrepende de verdade. Esse é o tipo de coração que o Senhor ama. E não há paredes que possam esconder isso. Não há ausência de congregação que o impeça. Porque quando Deus encontra um coração fiel, Ele levanta, transforma, capacita e envia. O céu não está buscando perfeição, está buscando entrega. Está procurando os que têm sede de justiça, os que choram pelos seus pecados, os que desejam mais de Deus mesmo sem saber todas as regras, os que estão dispostos a obedecer mesmo com medo. Esse é o povo que Deus escolhe. Esse é o povo que Deus usa.
Quando a fé floresce fora das paredes da religião, há lugares onde a fé parece ser abafada por tradições, onde os gestos se repetem, mas o coração permanece distante, onde a presença de Deus é medida por estruturas e não pela presença do Espírito. E há outros lugares, silenciosos, solitários, desprezados, onde uma alma clama de forma sincera, onde uma lágrima é derramada com temor, onde o nome de Jesus é sussurrado com esperança. E é ali que a fé floresce. Não entre colunas de mármore, mas entre as rachaduras do coração quebrantado. Foi isso que Jesus revelou à mulher samaritana. Em João capítulo 4, ele rompeu barreiras geográficas, culturais e religiosas para encontrar uma mulher ignorada pelos homens, mas conhecida por Deus. Ela não frequentava a sinagoga, era rejeitada pela sociedade. Vivia em pecado, carregava vergonha e por isso ia ao poço na hora em que ninguém mais estava lá. Mas foi naquele lugar solitário que Cristo a encontrou. Foi ali, à beira de um poço, sem liturgia, sem música, sem multidão, que uma das revelações mais poderosas do Evangelho foi anunciada. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. João 4:23. Deus está à procura, Ele busca, Ele vasculha corações. E o que Ele procura não é frequência em eventos religiosos, mas um espírito que o adore com verdade. Verdade que nasce no íntimo, que não depende de rótulos, mas de rendição. A mulher samaritana não sabia tudo sobre Deus, mas ela o desejava. Ela carregava sede, não apenas de água, mas de algo maior, mais profundo. E ali, naquele encontro com Cristo, sua alma foi saciada. Porque onde há sede, Deus derrama água viva. Onde há verdade, Deus se revela. Essa cena nos obriga a refletir. Quantos estão cercados por religiosidade, mas secos por dentro? Quantos se acostumaram com o ambiente do templo, mas nunca permitiram que o Espírito Santo habitasse em seu interior? A fé não cresce em rituais. Ela floresce onde há relacionamento. Não é a posição das mãos que define a adoração, mas a inclinação do coração. Não é a estrutura do culto que move o céu, mas a sinceridade da alma. Jesus nunca disse que o Pai busca religiosos. Ele disse que o Pai busca adoradores. E adoradores não se formam por obrigação. Eles nascem do encontro com a graça. A mulher samaritana não tinha currículo espiritual. Ela tinha sede. E foi isso que atraiu a atenção do Salvador. E hoje, tantos acreditam que por não estarem ligados a uma igreja, não podem ser tocados por Deus. Mas o que atrai o céu não é a sua localização, mas a sua disposição. Não é a sua agenda religiosa, mas o quanto você anseia por ele no secreto. E é nesse ponto que muitos se perdem. Acham que Deus está preso a paredes, que sua presença se limita ao templo, que sua voz só é ouvida através de um microfone. Mas Jesus quebrou esse paradigma. Ele sentou-se com a rejeitada, falou com quem ninguém queria ouvir, tocou quem era considerado impuro e fez tudo isso fora do templo para que o mundo soubesse. Deus não está preso à religião. Ele está presente onde houver verdade. Você pode estar agora em um lugar solitário. Pode sentir-se esquecido, desprezado, desacreditado. Talvez ache que, por não estar envolvido com uma instituição, Deus não vai te encontrar. Mas eu te digo, Ele já está aí, no seu quarto, na sua dor, na sua busca silenciosa. E se o seu coração estiver aberto, Ele vai se revelar. A fé que agrada a Deus nasce em encontros reais. A mulher samaritana teve um encontro com Cristo que mudou sua história. Ela chegou carregando vergonha e saiu anunciando salvação. Chegou buscando água e encontrou a fonte eterna. Chegou sozinha e saiu cheia do Espírito. Tudo isso sem templo, tudo isso sem liturgia. Tudo isso porque ela creu naquilo que Jesus disse. O que muitos precisam entender é que a verdadeira fé começa quando os rituais acabam, quando as fórmulas humanas falham, quando a alma se depara com o vazio e clama por sentido. É nesse momento que Deus age. Porque o que Ele quer é relacionamento, não representação. Ele quer verdade, não performance. É por isso que muitos, mesmo dentro de igrejas, continuam secos.
porque participam de programas, mas nunca encontraram a pessoa de Jesus. Estão imersos em atividades, mas distantes da fonte. E outros, que sequer sabem orar em palavras bonitas, choram com sinceridade e são tocados. Porque Deus não exige eloquência. Ele exige verdade. Se você tem buscado a Deus de verdade, saiba que Ele te vê, mesmo que você ainda não tenha pisado em uma igreja, mesmo que não entenda tudo, mesmo que não saiba por onde começar. A fé não é sobre saber tudo, é sobre confiar, mesmo quando não se vê. E é essa fé que floresce nos desertos, que nasce no pranto, que se levanta no silêncio. É essa fé que Deus honra. O Pai ainda procura adoradores. Ele ainda anda entre os quebrados, entre os que gemem no íntimo, entre os que dizem, Senhor, eu não sei como, mas eu te quero. E quando ele encontra esse tipo de coração, ele entra. Ele cura, ele transforma, ele chama. Não despreze o lugar onde você está. Se é ali que a sua alma clama, é ali que o céu se move. Se é ali que você busca, é ali que Deus age. Porque a fé não precisa de plateia, ela precisa de verdade. E se a sua fé for sincera, mesmo que ninguém veja, Deus verá. E isso é tudo o que importa. A fé que provoca o milagre do chamado Deus responde à fé, não à formalidade. O céu se comove não com longas orações memorizadas, nem com gestos programados, mas com a confiança genuína de um coração que crê. A fé verdadeira é como um grito silencioso que atravessa os céus e alcança o trono de Deus. E essa fé não precisa estar amarrada à tradição, à cultura ou à religião. Ela pode nascer onde ninguém espera e florescer no coração de quem nunca foi considerado digno pelos olhos humanos. Jesus viu essa fé viva e poderosa em um homem improvável, um centurião romano, um estrangeiro, um militar, um gentio que não fazia parte da linhagem de Israel, que não frequentava a sinagoga, que não conhecia a fundo os mandamentos da lei mosaica. Mas mesmo assim, esse homem surpreendeu o Filho de Deus com algo que poucos em Israel conseguiram demonstrar: fé pura. O Evangelho de Mateus, capítulo 8, nos conta esse encontro extraordinário. O centurião se aproxima de Jesus não com arrogância, mas com reverência. Seu servo estava doente, sofrendo terrivelmente. E mesmo sendo uma autoridade, mesmo tendo soldados sob seu comando, aquele homem reconheceu que em Jesus havia um poder que excedia qualquer sistema humano. Então ele diz: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Mateus 8:8. A resposta de Cristo é um choque para qualquer religioso. Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mateus 8:10. Não em Israel, não entre os que conheciam os rituais, não entre os que decoravam a Torá, mas em um homem que nem ao menos fazia parte do povo da aliança. Porque Deus não é movido por aparência, Ele é movido por fé. Essa fé provocou um milagre. Não apenas a cura do servo, mas uma lição eterna para todos nós. O chamado de Deus não está condicionado à afiliação religiosa, mas à fé que crê no impossível. A fé que se humilha, que reconhece a autoridade de Cristo, que diz: eu não sou digno, mas eu creio no teu poder. Quantos hoje ainda pensam que Deus só escolhe os que pertencem a uma estrutura? Quantos acreditam que, se não estiverem dentro de uma igreja, Deus jamais os ouvirá? Mas o centurião nos mostra que a fé pode nascer em qualquer coração, mesmo em um soldado, mesmo em um estranho, mesmo em alguém que, aos olhos dos outros, não merecia sequer ser ouvido. E essa é a beleza da graça. Ela escolhe sem seguir critérios humanos. Ela se move na direção de quem crê, não importa o passado. Não importa a história, não importa a origem. Se há fé, há resposta. Se há fé, há milagre. Se há fé, há chamado. Mas é preciso destacar, não se trata de qualquer fé. Trata-se de uma fé que reconhece a autoridade de Jesus. O centurião não se aproximou com dúvida ou hesitação. Ele sabia quem era o mestre. Ele compreendia que bastava uma palavra. Nem precisava haver presença física. Apenas uma ordem, e tudo mudaria.
Essa fé contrasta com a incredulidade de muitos que viviam dentro do ambiente religioso. Jesus entrou em aldeias onde havia sinagogas, onde havia ensino, mas não encontrou fé. Visitou cidades onde havia estrutura, mas não encontrou entrega. Em Nazaré, onde cresceu, foi rejeitado. Mas em Cafarnaum, onde um centurião gentil creu, foi exaltado. O problema hoje não é a ausência de conhecimento religioso, é a ausência de confiança real. É por isso que tantos que vivem dentro da religião não experimentam o mover de Deus, porque estão cercados de símbolos, mas vazios de fé. Têm o vocabulário, mas não têm obediência. Tem presença física, mas o coração está longe. O centurião não fez nenhum discurso teológico. Ele não mostrou domínio de doutrina. Ele apenas expressou fé e foi o suficiente para ser elogiado por Jesus diante da multidão. Isso nos leva a uma reflexão urgente. Deus ainda está à procura dessa fé. A fé que não depende do lugar, mas do coração. A fé que entende quem é Jesus. A fé que crê sem exigir sinais. A fé que se dobra, mesmo sem se sentir digna. A fé que reconhece a autoridade do reino, mesmo sem pertencer a um sistema terreno. Essa fé provoca o chamado. Essa fé move o céu. Essa fé é o que torna um homem escolhido. E se Deus escolheu um centurião, Ele pode escolher você. Mesmo que nunca tenha subido a um púlpito. Mesmo que nunca tenha cantado em um coral. Mesmo que esteja sozinho, ouvindo esta mensagem com lágrimas nos olhos, sentindo que foi esquecido. Saiba, a fé genuína é o caminho para o milagre. É o caminho para o chamado. É o caminho para ser escolhido por Deus. Mas essa fé não nasce da repetição. Ela nasce da revelação. Ela nasce quando o coração percebe quem é Jesus e se rende à sua autoridade. Foi isso que o centurião fez. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Ele não quer religiosos, Ele quer crentes. Ele não busca títulos, Ele busca fé. Talvez você pense que está longe demais, que falhou demais, que não pertence ao grupo certo. Mas o centurião também estava fora. E mesmo assim foi lembrado, foi ouvido, foi honrado, porque a fé derruba barreiras. Ela atravessa muros, rompe regras, desafia expectativas e se apresenta diante de Deus com ousadia e humildade. A fé que você precisa não é complicada. É uma fé que confia, que crê que basta uma palavra dele para tudo mudar. É a fé que diz: Senhor, eu sei que sou falho, mas eu creio em Ti, eu confio no Teu poder, eu me entrego à Tua vontade. Essa fé tem poder para mudar histórias, para atrair o chamado divino, para provocar milagres que nenhuma estrutura religiosa pode oferecer. O perigo da religiosidade sem transformação. A religião pode ser um disfarce perigoso. Ela pode esconder a alma que nunca se rendeu, a mente que nunca se humilhou, o coração que nunca foi transformado. E é aqui que mora um dos maiores enganos espirituais do nosso tempo. Acreditar que estar dentro de uma igreja é prova de estar dentro da vontade de Deus. Jesus confrontou isso com dureza. Em Mateus 23, ele não poupou palavras ao falar com os líderes religiosos de sua época. Homens que sabiam tudo sobre a lei, que jejuavam, que oravam em voz alta, que eram admirados pela multidão, mas que por dentro estavam podres, hipócritas, máscaras ambulantes. Jesus olhou nos olhos deles e declarou: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Mateus 23, 25. Não havia como ser mais claro. Não era sobre aparência, era sobre essência. Não era sobre templo, era sobre transformação. E a pergunta que precisa ecoar hoje, como uma trombeta espiritual, é esta: quantas pessoas estão vivendo esse mesmo engano? Quantas estão sentadas religiosamente nos bancos, mas nunca passaram pelo novo nascimento? Há um risco real de se tornar um praticante assíduo e ainda assim ser rejeitado. Os fariseus eram mestres nisso. Guardavam detalhes da lei, mas desprezavam o amor. Faziam longas orações, mas tramavam perversidades. Usavam roupas sagradas, mas carregavam ódio.
E o mais assustador, eram respeitados pelos homens, mas rejeitados por Deus. Frequentar uma igreja não é, em si, algo ruim. Pelo contrário, é bênção. O problema surge quando a presença física substitui a entrega espiritual. Quando se confia na rotina e se esquece da redenção. Quando se cumpre uma agenda religiosa, mas o coração nunca foi quebrado pelo arrependimento. Isso é o que Jesus condenou. O verdadeiro escolhido é aquele que passou pela cruz, aquele que foi lavado pelo sangue, aquele que chorou diante da presença de Deus e confessou seus pecados sem reservas, aquele que trocou o orgulho pela humildade, aquele que abriu mão de si mesmo para receber a vida de Cristo. Religiosidade sem transformação é como uma lâmpada sem luz. Está ali, tem forma, tem estrutura, mas não ilumina. Pode até fazer parte da decoração do ambiente, mas não cumpre sua função. E é isso que muitos se tornaram. Elementos decorativos de uma fé sem poder. Deus não está em busca de religiosos. Ele está em busca de regenerados. Ele não procura perfeição externa, mas rendição interna. Não importa quantas vezes alguém esteja presente em cultos, se a vida permanece a mesma. Não importa quantas palavras saiba falar, se a língua continua mentirosa, crítica, soberba. O que importa é a marca da transformação. E transformação só acontece onde há arrependimento, onde há confronto, onde há reconhecimento de pecado. Mas, infelizmente, muitos se escondem dentro da própria religião para não lidar com a verdade. Usam a rotina como escudo, a liturgia como máscara, o ambiente como justificativa. Você pode até enganar os homens, pode impressionar líderes, pode conquistar respeito no meio cristão, mas diante de Deus, nada disso tem valor se o coração ainda não pertence a Ele. Deus não se curva diante de tradição, Ele se move onde há sinceridade. Ele age onde há verdade. Ele chama onde há entrega. Os fariseus tinham conhecimento, mas não tinham obediência. Tinham postura, mas não tinham quebrantamento. Tinham posição, mas não tinham comunhão com o Pai. Eles decoravam a Escritura, mas rejeitavam o próprio Verbo vivo que estava diante deles. Cristo os advertiu duramente. Vós sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Mateus 23, 27. A aparência religiosa pode ser bela aos olhos humanos, mas Deus não olha como o homem vê, e isso precisa nos acordar. Porque há muitos que confiam na aparência e negligenciam a essência. Acham que porque estão perto do altar, estão perto de Deus, mas o altar não salva. A igreja por si só não salva. Nenhum líder salva, nenhum hábito salva. Somente Jesus salva, somente a cruz transforma, somente o Espírito Santo regenera. Não é estar presente, é estar rendido, não é ser visto, é ser limpo, não é falar bem, é viver com integridade. O que separa os escolhidos dos rejeitados não é frequência, é fé viva, não é status, é entrega, não é reputação, é conversão. Você pode ter entrado e saído de igrejas a vida toda, pode ter se envolvido em ministérios, eventos, campanhas, mas se nunca se arrependeu de verdade, se nunca confessou os pecados com lágrimas, se nunca renunciou o pecado com seriedade, então está apenas repetindo o erro dos fariseus. E Jesus já deixou claro que isso não o impressiona. Deus não rejeita um coração quebrantado. Ele não despreza o pecador que clama por misericórdia, mas ele resiste ao soberbo. Ele confronta o religioso vazio. Ele denuncia o engano do culto sem vida. Ele revela a hipocrisia dos que fingem santidade. E não importa se você está ouvindo essa mensagem do banco de uma igreja ou do sofá da sua casa. A escolha de Deus recai sobre quem se rende, sobre quem se volta para Ele com fé, arrependimento e obediência. É possível estar fora da igreja e ser escolhido por Deus, e é possível estar dentro da igreja e nunca ter sido transformado. O Evangelho não veio para dar aparência de santidade. Veio para regenerar. Veio para matar o velho homem e dar nascimento a uma nova criatura. E se isso ainda não aconteceu em você, então não importa quantas Bíblias você tenha. O que importa é
se a palavra já te confrontou e te mudou. Como Deus escolhe os improváveis, há uma verdade que percorre toda a Escritura e que desafia nossa lógica humana. Deus não escolhe como o homem escolhe. Ele não consulta currículos. Ele não se impressiona com aparências. Ele não busca entre os fortes, os preparados, os famosos. Ele vasculha os cantos escondidos da terra, examina os corações anônimos e encontra ali os vasos que usará para a sua glória. Deus sempre teve o hábito santo de surpreender e ainda hoje continua levantando os improváveis. Gideão jamais imaginava ser parte de algo grande. Quando o anjo do Senhor apareceu a ele, Gideão estava malhando trigo no lagar, escondido, com medo. Era o menor da sua casa, de uma das tribos menos expressivas de Israel. Não era um guerreiro, não era um profeta, não era alguém que o povo esperava ver na liderança. E, no entanto, Deus o chamou. Não porque ele era forte, mas porque o Senhor tinha um plano. Em Juízes capítulo 6, Gideão chega a questionar o anjo. Ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que o meu clã é o mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Juízes 6:15. Essa declaração revela uma alma que se via pequena, incapaz, inadequada. E ainda assim, o céu o havia escolhido. Porque a escolha de Deus não repousa na força do homem, mas na fidelidade dele. Gideão não era improvável aos olhos de Deus. Era exatamente o perfil que Deus queria. Alguém que dependesse dele. Alguém que não se gloriasse em si mesmo. Alguém que reconhecesse sua fraqueza, para que o poder de Deus se manifestasse com clareza. Deus chamou Gideão enquanto ele tentava sobreviver. No meio do medo, o chamado veio. No meio da rotina escondida, a voz divina soou. E é assim que Deus ainda age. Ele visita os lugares mais improváveis. Ele entra em casas humildes. Ele se revela a corações simples. Ele não busca status, busca disponibilidade. Ele não procura gigantes, procura os que tremem diante dele. A jovem Maria, virgem noiva desconhecida, foi escolhida para um propósito que abalaria a eternidade. Lucas capítulo 1 nos mostra que ela não tinha linhagem nobre, nem posição de influência. Morava numa cidade sem prestígio. Era apenas uma entre tantas outras jovens da Galileia. Mas Deus olhou para ela e a chamou para ser a mãe do Salvador do mundo. E ela, ao receber o anúncio do anjo, respondeu com humildade: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Maria não exigiu provas. Não pediu explicações, apenas se rendeu. Ela sabia que não era digna, mas confiou na fidelidade de Deus. E ali, naquele sim silencioso, o plano da redenção foi colocado em movimento. Quem teria escolhido Maria? Ninguém. Quem teria confiado em Gideão? Nenhum homem, mas Deus escolheu e continua escolhendo assim. Pela graça, pela soberania, pela simplicidade dos corações que se entregam. Essa é uma advertência séria àqueles que julgam segundo critérios humanos. Quantos desprezam o pequeno? Quantos ignoram o silencioso? Quantos rejeitam o que não tem aparência? Mas Deus não erra em suas escolhas. Ele vê além da superfície. Ele sonda os corações. E onde encontra fé, humildade e disposição, ele age com poder. Quantos hoje se sentem desprezados por não terem título em uma igreja? Quantos acham que não podem ser escolhidos porque não possuem curso teológico, não lideram ministérios, não têm voz conhecida? Mas a Escritura inteira grita essa verdade. Não é o título que atrai a escolha de Deus, é a graça que encontra corações rendidos. A graça de Deus alcança os esquecidos, os feridos, os que falharam, os que não têm nada a oferecer além de fé e sinceridade. E é nesses que ele manifesta a sua glória. Deus não precisa de sua reputação, ele quer a sua rendição. Não exige perfeição, ele busca disposição. Deus chamou Davi do pasto, chamou Moisés do deserto, chamou Amós do campo, chamou Ester do anonimato. E todos eles foram improváveis aos olhos do mundo, mas foram instrumentos poderosos nas mãos do Altíssimo. Porque o critério de Deus não é mérito humano, é o plano divino que se cumpre por graça e poder. Você pode estar se sentindo pequeno agora, pode achar que não é digno,
pode carregar um passado que te acusa. Pode não ter ninguém que te apoie. Mas se você se colocar diante de Deus com um coração sincero e uma fé obediente, prepare-se. Ele pode te levantar. O chamado de Deus não segue o caminho da lógica. Ele quebra paradigmas. Ele inverte expectativas. Ele transforma o improvável em escolhido. Ele ergue o caído. Ele unge o simples. Ele levanta o anônimo. Porque assim, toda a glória é dele. E ninguém pode se vangloriar diante do trono. Você pode até ter sido descartado por pessoas, mas não foi esquecido por Deus. Você pode ter sido ignorado por sistemas, mas é visto pelo céu. Talvez sua história esteja marcada por fracassos, por rejeições, por portas fechadas. Mas isso não impede o agir de Deus. Ele entra onde ninguém entra. Ele chama quando ninguém espera. Ele transforma vidas para sua glória, não para o aplauso humano. Não resista ao chamado por causa da sua insegurança. Não rejeite a possibilidade de ser usado por Deus só porque você não se sente capaz. Nenhum dos escolhidos da Bíblia se sentia pronto. Mas todos eles disseram, eis-me aqui. E foi esse eis-me aqui que mudou destinos, nações e gerações. O Senhor ainda chama os improváveis. Ainda sussurra nomes em madrugadas silenciosas. Ainda fala com quem ninguém valoriza. Ainda levanta vozes que o mundo tentou calar. E se você ouvir, se você crer, se você obedecer, a história muda. O chamado final para uma decisão eterna. A eternidade não espera por cerimônias. O céu não depende de listas de presença. O reino de Deus não se estabelece por tradição nem por currículo espiritual. Ele é acessado por fé, pela fé viva, pela fé que reconhece Jesus como Senhor. Ser escolhido por Deus nunca foi sobre rótulos, mas sempre foi sobre uma resposta. E essa resposta é pessoal, urgente, intransferível. Na cruz, 2 homens foram crucificados ao lado do Salvador. Ambos criminosos, ambos culpados, ambos diante da mesma oportunidade, ambos a poucos instantes da eternidade. Mas apenas um entendeu. Apenas um respondeu. Apenas um foi escolhido. E ele não era o mais moral. Não era o mais justo. Era um ladrão, um condenado. Alguém que jamais participou de uma ceia, de um culto, de um batismo. Alguém que nunca se sentou em bancos de igreja. Mas ali, pregado à sua própria condenação, ele levantou os olhos e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas 23, 42. Foi uma frase curta, sem teologia sofisticada, sem liturgia, mas cheia de fé, cheia de arrependimento, cheia de verdade. E o Filho de Deus, com o corpo rasgado e o sangue escorrendo, olhou para aquele homem e respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Esse foi o chamado final daquele homem. E ele respondeu, não com obras, não com mérito, mas com fé. Ele reconheceu quem era Jesus, confessou seu próprio pecado e clamou por misericórdia. Isso foi suficiente para ser escolhido. Você entende o peso disso? Esse homem não teve tempo de reparar os erros, não pôde voltar atrás, não teve como restaurar o passado, mas teve um encontro com Cristo, e isso redefiniu seu destino eterno. Porque é isso que Jesus faz. Ele salva os que o recebem, não os que têm o histórico religioso mais limpo. É claro que frequentar uma igreja é importante. É um lugar de comunhão, ensino, crescimento. Mas a salvação não depende disso. Ela depende de Cristo. E há muitos que frequentam igrejas, mas nunca se renderam a Ele. E há outros, como aquele ladrão, que mesmo sem religião, reconhecem o Salvador e recebem vida eterna. Deus continua chamando. E o chamado é sempre para uma decisão. João 3,16 declara isso com clareza absoluta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele, não os mais preparados, não os mais religiosos, não os que aparentam santidade, mas todo aquele que crê. E crer nas Escrituras nunca foi apenas aceitar que Jesus existiu. Crer é se render, crer é confiar a vida, o futuro, os pecados, as dores nas mãos do Salvador.
Crer é abandonar o orgulho e dizer, eu preciso de ti. Crer é reconhecer que sem Cristo a eternidade está perdida. A fé que salva não é passiva. Ela se manifesta em arrependimento. Ela se curva. Ela diz, Senhor, lembra-te de mim. E quando essa fé brota, mesmo em um instante final de vida, ela tem poder para reescrever a história. Mas aqui está o alerta. Aquele ladrão teve um último momento. Você não sabe se terá. O erro fatal seria pensar que se pode deixar para depois. Que haverá outro momento. Que a oportunidade sempre estará lá. Mas a Bíblia diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3:15. Porque o tempo de Deus é agora. Há pessoas que estão tão presas à ideia de que precisam estar em um lugar santo para serem salvas, que esquecem que o Salvador está onde houver um coração arrependido. Jesus estava na cruz, entre dois ladrões, e mesmo ali estendia misericórdia. A sua decisão eterna não depende do lugar onde você está agora. Depende da resposta que você dá ao chamado de Deus. Ele está chamando. E não importa o que você tenha feito, quão longe você tenha ido, quão sujo esteja seu passado. Se você crer, se você se entregar, se você reconhecer que precisa dele, então você será chamado, escolhido, salvo. Não espere mudar de vida para buscar a Deus. É ao buscá-lo que sua vida mudará. Não espere entender tudo para crer. É ao crer que você começará a entender. A salvação não é o destino dos perfeitos, é o presente dos que se rendem. Você pode ter crescido longe da fé, pode ter frequentado cultos a vida toda sem nunca ter se rendido de verdade. Pode ter caído, se afastado, se revoltado. Mas hoje, Cristo estende a mão. Hoje, Ele está te chamando. Hoje você pode dizer, lembra-te de mim. E essa simples entrega, essa fé sincera, é o que separa a eternidade com Deus de eternidade sem Ele. Ninguém pode fazer essa escolha por você. Nenhum pastor, nenhum amigo, nenhum familiar. Só você pode responder ao chamado. Só você pode dizer sim. Só você pode entregar a vida ao único que morreu para te dar vida. Não é sobre religião, é sobre redenção. Não é sobre sistema, é sobre salvação. Não é sobre rotina, é sobre resgate. E Deus está te chamando, agora, nesse exato momento. Não para te tornar membro de uma instituição, mas para te tornar filho. Filho amado, redimido, escolhido. Que o Senhor te alcance com sua graça irresistível, te envolva com sua misericórdia e desperte em teu coração uma fé viva, sincera e transformadora. Que hoje seja o dia da tua resposta ao chamado eterno e que a paz de Cristo inunde a tua alma com certeza de salvação. Em nome de Jesus, amém.